Filmes metalinguísticos autobiográficos de cineastas e atores têm a tendência de serem herméticos em relação ao biografado, só funcionando em um nível acima do básico para quem realmente os conhecem, além de também serem razoavelmente autoindulgentes. Não são qualidades problemáticas em si mesmas, mas elas exigem um esforço maior do que apenas tratar de seu assunto de maneira rasteira e apenas na base do porque sim. Para cada 8,5 que nasceu de um bloqueio artístico para se tornar uma obra-prima, existem diversos outros que apenas usam sua premissa para trabalhar da maneira mais rasa possível o sujeito do seu estudo. Entre os dois extremos há, claro, criações de diversos níveis, como interessante adaptação e a talvez não mais do que curiosa trilogia autobiográfica de Takeshi Kitano. JCVD, enquanto obviamente nem consegue arranhar a excelência da obra do cineasta Federico Fellini. A comparação é até covarde, eu sei. É uma bela surpresa por conseguir ser um filme de ação bastante competente, ao mesmo tempo em que serve de sessão de terapia profissional e pessoal para o astro belga Jean-Claude Van Damme, que de quebra tem uma das poucas verdadeiras oportunidades para mostrar que é mais do que uma massa musculosa cheia de caretas, e isso tudo sem parecer um ode desenfreada ao ator. Ainda que o longa trabalhe o culto à celebridade em meio ao trágico pessoal central, o próprio Van Damme vivendo uma versão dele mesmo, quebrado financeiramente e que acabou de perder sua filha em uma batalha de custódia, que retorna para a Bélgica para um descanso somente para envolver-se em um assalto a uma agência postal, com a polícia achando que ele é o assaltante. O cineasta Mabrouk El-Mergeri, em seu segundo longa, cria uma obra estilosa, com fotografia sépia nas tomadas, fora da agência postal e esverdeada dentro, que logo a retira do lugar comum e roga por atenção do espectador, ainda que essas escolhas estéticas não tenham grande função dentro da narrativa, quase que integralmente falado em francês, aspecto que muito provavelmente foi fundamental para o seu retumbante fracasso na bilheteria mundial. O filme começa com um excelente plano sequência de ação, com Van Damme no set de filmagens do seu mais recente filme, muito genuinamente reclamando que ele não consegue fazer sequências assim, somente para ele repetir a dose mais para o final, com um monólogo de 6 minutos de câmera parada. Não demora e o astro está na Bélgica e se envolve no referido assalto, com a narrativa mantendo o ponto de vista externo aos acontecimentos, de forma a manter as dúvidas sobre a realidade do que aconteceu. Seria mesmo Van Damme um assaltante ou algo mais por trás? Sem cerimônia, então, o diretor muda o ponto de vista narrativo para o próprio Van Damme e reprisa com riqueza de detalhes aquilo que ele acaba de mostrar de maneira rápida e confusa do lado de fora da agência postal, com direito a flashbacks rápidos para a vida pessoal do ator ou dessa versão do ator, que contextualizam seu estado de espírito. A ideia parece pincada da clássica estrutura de Rashomon, mas sem o mesmo rigor técnico. Claro,
Aqui estou eu de novo comparando JCVD com obras-primas de outros diretores, pois na superfície Elmersh fez um filme estrelado pelo Van Damme, só que com Van Damme sendo Van Damme e abrindo espaço para que o ator reflita um pouco sobre sua carreira e que os retornos para o seu passado, especialmente uma conversa exasperada e frustrante para o seu agente sobre colocá-lo em um estúdio, mesmo sem receber nada, para ele mostrar que sabe mais do que as pessoas acham que ele é, o que é recebido com ouvidos moucos e desdém, e o que ele acaba provando ser, ou ter o potencial para ser, com o próprio JCVD. Van Damme tentaria ser Van Damme novamente em uma obra audiovisual, a série Jean-Claude Van Johnson, infelizmente cancelada ao fim da sua primeira temporada, mas como uma autoparódia. JCVD, ao revés, é um filme de ação genuíno, usado como uma desculpa para um drama real de um ator que há muito passara do seu auge, mesmo continuamente trabalhando em uma indústria que nunca o reconheceu de verdade. A melancolia que subjaz no longa é corajosa, diria, é resultado de uma obra superior em seu subgênero e com altos, não tão altos e baixos, muito baixos, filmografia de um ator brucutu que sabe exatamente quem ele foi e ainda é, talvez por não conseguir se desvencilhar da rotulagem a que acabou sujeito. Na cena de introdução da abertura, o comentário de Jean-Claude Van Damme sobre não ser capaz de filmar em uma tomada foi improvisado por ele mesmo, em parte em resposta ao fato do cineasta Mel Brooks Elmersh realmente querer filmar a cena em uma única tomada. Mel Brooks Elmersh e Jean-Claude Van Damme tinham um acordo de que o último a não poder gritar "corta" para encerrar uma cena, como Van Damme fez em muitos dos seus filmes. Toda a cena do táxi é totalmente improvisada. Mel Brooks Elmersh disse ao Jean-Claude Van Damme para ser legal com o motorista, não importa o que ele dissesse. O conceito do filme surgiu quando o produtor fez um acordo com Jean-Claude Van Damme para interpretar a si mesmo em um filme. No roteiro original, Van Damme foi retratado mais como um palhaço. Mel Brooks Elmersh foi contratado para reescrever o roteiro e posteriormente foi convidado para dirigir o filme.